Rio Jordão, Rio Jordão, gente, esse Rio Jordão tem história. E aqui, para você que está com a gente do Brasil, a gente está no Rio Jordão, na saída sul do Rio Jordão. Aqui ele vai descer e seguir na direção de Jerusalém. Então a gente está saindo do Mar da Galileia, o Mar da Galileia está aqui pertinho, e indo na direção de Jerusalém. O Rio Jordão tem história. A história do Rio Jordão é quase que a história da Bíblia. Então esse rio é extremamente importante para a nossa fé, porque desde o início da história de Israel, que Israel e o Jordão andam juntos. Israel se divide em aquém do Jordão e além do Jordão. Hoje, aquém do Jordão, do lado de cá do Jordão é Israel, do outro lado é Jordânia. Mas em tempos mais antigos, no tempo de Josué, por exemplo, o outro lado do Jordão também era Israel. As tribos de Ruben, a meia tribo de Manassés ficavam do lado de lá, por exemplo. No tempo de Jesus, o Jordão é importante. Aliás, antes do tempo de Jesus, teve um fenômeno no Jordão, lá perto de Jericó, lá no sul, já perto de Jerusalém, seu fenômeno de Josué abrir o Jordão para o povo de Israel atravessar. E mais tarde, nos tempos em que o profeta Elias andava naquela região, o Rio Jordão foi aberto e fechado por Elias e por Eliseu várias vezes. Então alguns milagres acontecem ligados ao Rio Jordão. No Novo Testamento, a história de João Batista está muito ligada ao Jordão. João Batista é o precursor do Messias, ele veio anunciar Jesus e ele foi batizar no Jordão. João Batista, até onde a gente entende, ele estava entre os essênios, aprendeu o batismo com os essênios, e ele trouxe o batismo dos essênios para o Jordão, e aí multidões da região iam até João para ser batizado no Jordão. A gente teve lá nessa região do Jordão, lá embaixo, onde Jesus foi batizado. Mas aqui é o melhor lugar para a gente te apresentar o Jordão, porque é um lugar que pertence completamente a Israel, é a administração de Israel, é mais leve para a gente lidar com o Jordão. Então por isso a gente veio aqui, saindo do Mar da Galileia. O Jordão aqui está começando. Começando pós-Galileia, porque antes da Galileia já tem as águas que descem, que também vão formar o Jordão. Entendendo tanta coisa que o Jordão significa para a nossa fé, eu quero trazer para a gente aqui no Jordão uma lição ligada à missão, porque a palavra de hoje é missão. E você está me vendo vestido assim porque a gente vai renovar o batismo aqui no Jordão. Toda vez que eu venho no Jordão, eu renovo o meu batismo. E hoje, nessa peregrinação, nós vamos renovar o batismo, renovar os votos batismais aqui também nas águas do Jordão. E o que o batismo tem a ver com missão? Antes da gente entender o que o batismo tem a ver com missão, e antes da gente se renovar os nossos votos de batismo no Jordão, eu queria ajudar você a entender o que é batismo. Talvez você já tenha trabalhado comigo essa ideia de batismo, talvez eu já tenha ministrado para você, e aí é bom relembrar. Depois da gente entender o batismo, então vou aplicar essa ideia do batismo e do Jordão à palavra de hoje, que é missão. Então, o texto mais claro sobre missão, ou aliás, sobre batismo, no Novo Testamento, é o texto de Romanos capítulo 6. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo explica o batismo. Claro, o batismo aparece em vários textos do Novo Testamento, mas nenhum é tão profundamente explicado quanto o capítulo 6
da Epístola aos Romanos. E eu vou pegar um trecho desse texto de Romanos para ajudar você a entender o batismo. Eu quero ler Romanos 6, do versículo 3 até o versículo 5. Mas eu recomendo que você leia o capítulo inteiro. Olha o texto. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. No meu livro Verdades Fundamentais, eu tenho um capítulo inteiro sobre batismo. Capítulo 9 do livro Verdades Fundamentais. E nesse capítulo eu conto uma ilustração para ajudar a entender o batismo. E naquela ilustração, a gente falou dessa ilustração lá no Jardim do Túmulo. Nessa ilustração eu conto de um homem que foi condenado à morte num desses países de leis diferentes das nossas. E naquele país era possível que alguém substituísse o culpado. E aí o homem foi condenado, o juiz deu a fala, a sentença, dizendo que ele está condenado à morte e que se cumpra imediatamente. Mas após dar a sentença, ele pergunta para a multidão: alguém voluntariamente substituirá o condenado? E então alguém levantou a mão e disse: eu substituirei o condenado, mas eu tenho condição. E então o juiz mandou que aquela pessoa subisse ao palanque do julgamento, porque havia uma multidão embaixo, enquanto no alto do palanque as pessoas, os juízes e o condenado ficavam. E aquele homem sai do meio da multidão, sobe no palanque e ele apresenta a sua condição. Ele disse: eu vou morrer no lugar dele, mas a condição é que ele vai viver no meu lugar. A minha vida encerra aqui e a vida dele vai dar continuidade a mim. Eu vou morrer no lugar dele, mas ele vai viver os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, as minhas ambições, tudo que eu faria se eu não tivesse morrido, ele vai fazer para mim. Então ele precisa abandonar os próprios sonhos, ele precisa abandonar os próprios desejos, ele precisa abandonar as próprias ambições, porque agora ele vai viver a minha vida, porque eu vou morrer a morte dele. E o moço condenado pediu permissão ao juiz para falar e disse: olha, eu aceito a proposta dele que ele morra no meu lugar, mas qualquer um que seja inteligente vai saber, só de olhar para mim e de olhar para ele, que eu não dou conta de viver a vida dele. Eu não tenho o dinheiro que ele tem, eu não tenho o nome que ele tem, eu não tenho a influência que ele tem. Para ele cumprir os planos, os sonhos, as ambições dele, ele tem um conjunto de ferramentas que eu não tenho. Então é claro que eu não vou dar conta de viver a vida dele. Então o homem que ia morrer no lugar do condenado disse para ele e para os juízes: isso não é um problema, porque ao morrer eu vou deixar o meu nome para ele. Ao morrer eu vou deixar os meus bens para ele. Ao morrer eu vou deixar a minha influência para ele. Onde ele for, ele será eu. Usando o meu nome, usando meus bens, usando minha influência, usando tudo que eu sou, vai estar à disposição dele, para ele poder cumprir a missão de ser eu. E aí o condenado aceitou as condições, o juiz bateu o martelo e ficou determinado. E a história da minha ilustração termina assim, e eles foram felizes para sempre. Menos o homem que morreu no lugar do condenado foi muito feliz para sempre. Mas qual é a moral dessa história? O que a gente aprende lá no capítulo 9 do meu livro Verdades Fundamentais sobre batismo com essa história? Essa história ajuda a gente a entender que quando Jesus morre na cruz, ele não estava liberando um poder, mas dois. E é isso que Paulo explica detalhadamente no capítulo 6. Quem está acostumado com a objetividade de Paulo
vai achar no capítulo 6 que ele chegou até a exagerar um pouco. Paulo insistiu na ideia repetidamente, criando formas diferentes de dizer a mesma coisa, porque Paulo queria que a gente entendesse a profundidade do batismo que normalmente a gente não entende. E aí Paulo ajuda a gente a entender que tem dois poderes sendo acessados quando o batismo acontece. O poder da morte de Jesus é acessado e o poder da ressurreição de Jesus é acessado. O que significa o poder da morte de Jesus? Significa que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele põe uma morte na nossa conta. E quando a gente faz o batismo, a gente acessa esse poder. O que significa que quando você afunda na água, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. E a mensagem é: minha vida acabou, eu não tenho mais passado, eu morri com Jesus naquela cruz, a morte de Jesus é minha morte, portanto, as trevas não têm o direito de cobrar o meu passado. Portanto, ninguém, nem Deus, nem o diabo, nem ninguém tem o direito de cobrar meu passado, porque eu não tenho mais passado, eu morri. Isso implica que o primeiro poder que aparece no batismo, que é quando você afunda, que é o poder da morte de Jesus, ele tem o poder de cancelamento de dívidas, de cancelamento do passado, de cancelamento de toda a cobrança que as trevas possam fazer a meu respeito. Quando eu afundo na água, eu estou dizendo para o mundo espiritual que essa conta não existe mais. Mas, quando eu levanto da água do batismo, eu estou mandando outra mensagem, que é a mensagem do poder da ressurreição. Jesus não só morreu por nós, Jesus também ressuscitou por nós. E na história que eu conto no meu livro, na ilustração que eu usei, o poder do homem rico, o dinheiro do homem rico, o nome do homem rico foi dado para o homem a quem ele substituiu. Então esse homem não só encerrou o passado, mas ele ganhou um novo poder para viver. Ele não só ganhou uma nova vida, ele ganhou uma nova vida, ganhou uma nova missão e ganhou um conjunto de ferramentas para viver essa nova missão, que é a missão de ser na vida aquele que morreu por ele. Então, quando nós praticamos o batismo, a gente afunda para dizer morri, a gente levanta para dizer ressuscitei. E viver essa experiência do batismo significa mandar uma mensagem para o mundo espiritual. E a mensagem é: eu estou tomando posse dos dois poderes que Jesus liberou para mim, o poder da morte e o poder da ressurreição. O poder da morte de Jesus foi largamente pregado, largamente ensinado, insistentemente ministrado pela igreja ocidental, de tal forma que qualquer crente entende bem o que significa o poder da morte de Jesus. O poder da morte de Jesus, todo mundo sabe que significa que quando Satanás aparecer na sua porta para dizer: eu sei o que você fez no verão passado, você pode dizer para ele: morri e você não tem nada para cobrar de mim. Isso todo mundo sabe. Sabe que a maioria das pessoas não sabem? A maioria das pessoas não sabem que Jesus também ressuscitou para dar a gente poder para viver. E como as pessoas sabem do poder da morte, mas não sabem do poder da ressurreição, o resultado disso é que as pessoas aceitam o sacrifício da cruz, aceitam que a conta delas foi paga no Calvário, mas elas começam a viver uma vida nova para Jesus na força do braço delas. E sabe quanto elas duram? Não muito. Porque ninguém tem força, tem poder para sustentar essa nova vida que foi dada a ela. Então muitas pessoas estão carregando um peso muito além da capacidade dela de carregar peso, justamente porque ela está tentando viver a nova vida em Cristo no poder dela. E é por isso que Paulo insiste em dizer aos Coríntios, inclusive, que ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Quem vai à guerra vai sustentado por aquele que o enviou à guerra. A ideia por trás disso é que na sua missão de vida, Deus não espera que você vá na sua própria força. Deus não espera que você vá cumprir a missão sustentado por você mesmo, sustentado por sua própria energia, por sua própria capacidade humana. Deus espera que você vá cumprir a missão de vida
A missão que você tem a partir do momento em que você nasce de novo, que você aceita Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, viver a partir dali é um milagre sustentado pelo poder de Deus, que Paulo chama de o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição está simbolizado no batismo. E aqui eu preciso ajudar você a entender uma coisa importante. Só recapitulando, quando você afunda na água, você está dizendo, morri, não me cobre nada. Quando você levanta da água, você está dizendo, ganhei um poder novo para viver uma vida nova e eu vou viver isso no poder dele, não no meu poder. Recapitulado isso, tem uma coisa importante para eu ajudar você a entender. A cultura ocidental é uma cultura predominantemente greco-romana. Na cultura ocidental, a interpretação das escrituras são predominantemente romântica no velho padrão da filosofia grega. Quando os gregos olham para uma simbologia como essa do batismo, eles querem saber quais são as mensagens, quais são as filosofias, quais são as poesias ligadas ao batismo, porque tem um monte de lição de vida para ser tirado e eles ficam queimando fósforo, quebrando a cabeça para descobrir qual é a lição de vida que está aqui. Mas para os judeus, para a cultura da Bíblia, os símbolos têm outro padrão, têm outro significado. E a gente nota a diferença quando Paulo diz aos Coríntios assim, os judeus buscam sabedoria, aliás, os gregos buscam sabedoria, mas os judeus buscam sinais sobrenaturais. Quando os judeus olham para uma simbologia como essa, eles estão pensando em algo como uma chave, que quando vira, abre um portal e eles acessam algo a partir daquela simbologia. Os judeus não estão tão preocupados em explicar e em entender a sabedoria por trás do símbolo, mas estão muito mais preocupados em acessar o poder que está ligado àquele símbolo. Por que isso é tão importante? Porque o batismo é mais do que um cerimonial vazio, simbólico para que alguém entre e faça parte da igreja. O batismo é um ritual, um cerimonial que acessa o sobrenatural. E isso não faz muito sentido ainda, até que eu conte para você a história do rei de Israel que foi visitar o profeta Eliseu. E eu conto essa história repetidamente para ajudar você a entender o poder que o símbolo tem. Que o símbolo está mandando uma mensagem para o mundo espiritual, que o símbolo está virando uma chave e abrindo um portal. O profeta Eliseu foi visitado pelo rei de Israel e na visita a unção profética de Eliseu funcionou e Eliseu disse para o rei de Israel, Deus vai te dar vitória contra os seus inimigos. Na época, Israel, e eu falo de Israel, era a parte norte, as 10 tribos. Nessa época ainda havia a nação do norte chamada Israel e a nação do sul chamada Judá, e a referência é para Israel. Eliseu e Elias eram profetas de Israel e não de Judá. E o rei de Israel nessa época vai visitar o profeta Eliseu, e nessa visita do profeta Eliseu, Eliseu profetiza para ele que ele estava em guerra contra a Síria na época, e o profeta Eliseu diz, Deus vai te dar vitória contra os seus inimigos. Pegue o arco e a flecha, abre a janela e atira nos seus inimigos. Gente, os inimigos não estavam ali do outro lado da janela. Os inimigos estavam naquela direção, mas estavam muitos quilômetros dali. E a flecha do rei não ia chegar nem perto, mas Eliseu estava estabelecendo um ato de fé. Atirar no inimigo implicava em mandar uma mensagem para o mundo espiritual. Então, o rei abriu a janela, atirou a primeira, a segunda, a terceira flecha, mas sempre com um jeito muito tímido. Ele não estava realmente envolvido naquilo. E
O profeta Eliseu fez sinal para ele continuar atirando, mas ele ignorou solenemente, fingiu que não viu, fechou a janela e deu o assunto por encerrado. E então o profeta resolveu dar uma segunda chance para ele. Janela fechada, ninguém estava olhando. E aí o profeta colocou as mãos no arco e na flecha do rei e disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra o inimigo. E aí ele disse para o rei: rei, atira no chão, seu inimigo está aqui, atira no seu inimigo. Eliseu estava tentando ajudar o rei a entender que não tinha nada a ver com racionalidade, que não tinha nada a ver com inteligência, que não tinha nada a ver com lógica, que tinha a ver com fé, que tinha a ver com acreditar que um símbolo é mais do que uma mensagem, do que uma filosofia, que um símbolo é uma chave que abre um portal e acessa um poder. Mas o rei ainda não entendeu e ele jogou 3 flechas de novo no chão e cessou e deu o assunto por encerrado. Então o profeta perdeu a paciência e disse para ele: você devia ter jogado 5 ou 6 flechas e você devia aplicar gana, força no que você estava fazendo. Você não levou o ato de fé a sério. E como você não levou o ato de fé a sério, você vai ganhar 3 batalhas contra o seu inimigo e depois você vai perder a guerra. Eu não preciso te contar que foi exatamente isso que aconteceu. O Israel na época ganhou 3 batalhas contra a Síria e depois perdeu a guerra. E essa história ajuda a gente a entender a força de um símbolo. E por que eu quero que você entenda a força de um símbolo? Para que você entenda a fala de Paulo aos Coríntios. Os gregos estão sempre buscando sabedoria nas coisas. Estão sempre buscando inteligência nas coisas. Mas os judeus estão sempre buscando sobrenaturalidade, sinais de Deus. E por que isso é importante? Para que você não olhe para o batismo, para que você não olhe para o Rio Jordão, para que você não olhe para essa simbologia como alguma coisa vazia, como um conhecimento a mais, como uma oportunidade de encher a sua cabeça de conhecimento. A gente não está querendo encher a cabeça de conhecimento, a gente está querendo acessar o sobrenatural. Estamos querendo acessar a intervenção divina. Nós vamos participar do batismo agora. E você vai estar recebendo com a gente a unção, o mover da morte e da ressurreição de Jesus a partir do Jordão. E aqui eu quero linkar isso com missão. O Jordão nos ensina que a missão é feita na base do sobrenatural. Missão é feita na base do poder da ressurreição. Sabe, na história que contei para ilustrar o batismo, quando aquele homem saiu para viver a vida do outro que morreu por ele, se ele resolvesse que ele não ia usar o poder do homem, o dinheiro do homem, os recursos do homem, o nome do homem, ele não ia dar conta. Sabe, quando você ordena que um demônio saia no nome de Jesus, o demônio não sai porque você é bom ou porque você é perfeito. O demônio sai porque você usou o nome que não é seu, mas que foi dado a você. E esse nome tem poder sobre aquele demônio. Quando você ora e você termina a sua oração dizendo em nome de Jesus, Deus escuta a sua oração, não é porque você é bom o suficiente para que a sua oração seja ouvida, mas porque você fez a sua oração no nome daquele que tem crédito com Deus, no nome daquele que tem moral com Deus. Então você tem moral com Deus porque Jesus tem moral com Deus e Ele deu o nome dele para você. Então, a gente não cumpre a missão na vida usando ferramentas nossas. A gente cumpre a missão na vida usando ferramentas de Jesus. Sabe, quando Josué atravessou o Jordão vindo para a Terra Prometida, ele abriu o Jordão com poder sobrenatural usando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança entrou no Jordão, quando os sacerdotes que carregavam a arca pisaram, o Jordão abriu. E eles ficaram ali no meio, segurando as águas. As águas foram juntando e para baixo secou. E Israel passou. E o sobrenatural liberou para Josué e Israel atravessar e cumprir a missão chamada. A ideia é de que você não vai fazer o que Deus te chamou para fazer sem sobrenaturalidade, sem o poder da ressurreição.
Deus libera poder para a gente cumprir a missão. E Deus está liberando sobre a sua vida poder para cumprir a missão. Desde Sião, eu libero sobre você essa simbologia do Jordão, essa simbologia do batismo sobre a sua vida aí. Nós vamos participar de um ato de fé agora. Pela fé, você vai receber o poder desse ato de fé aí, porque você está com a gente, porque você está orando conosco.